Glória a Deus. Amém, Jesus. Lord, a minha vida é o mestre, meu coração é o meu mestre, o meu caminho é do mestre. Bom dia, meus amados. A minha saudação a você em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo, 23 de junho de 2024. Estamos aqui meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos chegando aí ao final do livro. Capítulo 6, o nosso texto são os versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. E para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Amém? Aqui Paulo, do versículo 21 ao 24, ele vai fazer a doxologia da sua carta, ou seja, o encerramento, o fechamento da carta, e nos ensina aqui algo ainda, certamente, porque a palavra de Deus nos ensina sempre. Vamos aqui ao versículo 21, que começa dizendo assim: E para isso saibais, é para isso que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Paulo, glória a Deus, depois de escrever a sua carta, ensinando, trazendo as doutrinas, orientando como é que um cristão, uma igreja deve se comportar, tá certo? E ele agora envia aí esse irmão Tíquico para que leve a carta e os irmãos tomem conhecimento de toda a situação, nos faça realmente como estão, tá certo? Eu posso entender que Paulo tinha consciência, assim como todos nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, temos consciência no dia de hoje que as pessoas vão falar mal do cristianismo, vão falar mal de um pastor, vão querer denegrir a imagem do pastor. Infelizmente, até uns irmãos querem denegrir a imagem dos outros. Eu fico assim, pedindo misericórdia de Deus, tá certo? Então, Paulo tem consciência de que isso irá acontecer, tá certo? Então, ele manda Tíquico para dizer assim, para que vocês saibam a respeito dos fatos. Os fatos realmente como eles estão, como eles são, tá certo? Então, Paulo, ele tem esse cuidado, tá certo? Porque, às vezes, a pessoa tá aí, pode distorcer a verdade, até dentro da igreja, né? Vem aí com uma loucura, pregar um negócio estranho. Aí Paulo vai com esse zelo, com esse cuidado, como um pastor deve ter com a sua igreja, aquela que ele administra, tá certo? Que é a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Mas aquela que ele toma conta, tá bom? Então ele manda Tíquico para que os irmãos tomem conhecimento dos fatos como eles realmente estão acontecendo, tá certo? E Paulo vai dizer assim: o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Ora, isso aqui é muito interessante, tá certo? Paulo não manda qualquer um, tá certo? Ele vai demandar assim essas pelo menos duas qualidades aí de Tíquico, né? Que ele diz que é um irmão amado. É porque tem alguns irmãos que não são muito amados, né? Só pisam na bola demais, claro, entenda, amamos de todos de igual modo, sem acepção de pessoa, inclusive os descrentes, tá certo? Mas é notório, mas isso é claro que há um amor especial por quem tem um comportamento mais adequado, isso é natural. O amor, de uma forma geral, é para com todos, amém? Mas é tanto que o próprio Jesus tinha um discípulo que estava mais perto dele lá, tá certo? Assim, então, estou só assim fazendo essa analogia, porque Paulo vai dizer assim, o irmão amado. Então, é alguém de quem ele tem apreço, alguém de quem ele confia, né? Alguém de quem ele pode realmente ter essa confiança de mandar para dizer
e saber que ele vai levar a verdade como ela é. Então, estou destacando isso. Eu penso que Paulo ele vai demandar essa qualidade de um crente, né, na pessoa de Tico, que ele é um irmão amado. Queira ser amado na igreja onde você está. Não é bajulando, não. É vivendo o evangelho como ele deve ser vivido, certo? Amando, respeitando, considerando, tendo empatia um pelo outro. Essas coisas aí que a Bíblia ensina, tá certo? Então ele manda alguém que de certa forma, a congregação vai saber que ele é uma pessoa querida. Não vai mandar aí um, um maluco, não, tá certo? Me perdoe a expressão, gente. E ele vai dizer assim, fiel ministro do Senhor. Então, é uma pessoa que é digno de ser chamado de fiel ministro de Deus, ou seja, aquele que anuncia a verdade de Deus. Porque um ministro de Deus, ele tem que anunciar as verdades de Deus, tá certo? Tem muitos ministros aí que anunciam a verdade da religião, o interesse da religião, o interesse da religião, tá certo? A posição social que se mantém, né? Que é tudo isso. Mas Paulo, ele vai mandar, e ele chama Tico desse fiel ministro do Senhor. Então, isso é pessoa que é responsável, que tem amabilidade, age corretamente com justiça, dá um bom testemunho, tá certo? Essas coisas que são importantes na vida de um cristão. Então, esse bom testemunho, eu vou dizer assim, tanto para o da igreja como para o de fora, tá certo? Na igreja é um santo, a igreja que estou dizendo, templo, tá certo? No templo, né? Porque a igreja somos nós que cremos em Cristo, é o corpo de Cristo, já expliquei isso anteriormente. No templo é uma bênção, tá certo? Fora dele, Jesus, só a misericórdia de Deus, né? Eu estou dizendo isso, mano, com muita consciência. Então, Paulo, ele está na situação que ele está, tá certo? Paulo está preso, então ele manda alguém que de caráter, né? Alguém que vai levar a verdade, que vai esclarecer, que seja esse ministro fiel de Deus, que vai falar as coisas de Deus e não aquilo que é dele próprio, ou de alguém, ou que alguém inventou, ou disse, tá certo? Eu acho isso muito interessante, tá certo? Entenda isso, tá certo? Por favor. Nós amamos a todas as pessoas, inclusive os descrentes. Isso é o amor geral. Mas é notório que a gente possa entender que por uma questão até de relacionamento, de mais proximidade mesmo, que isso acontece, é natural, Paulo possa aí ter essa confiança em Tico, chama ele de irmão amado, e tem essa qualificação de um fiel ministro de Deus, ou seja, aquele que vai falar as verdades que realmente são de Deus, tá certo? Não de interesse próprio. Tá bom? Versículo 22 diz assim, foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito. Ora, Paulo, ele tem consciência da importância que ele tem para as igrejas, tá certo? Eu quero fazer aqui uma recomendação. Um líder tem que ter consciência da importância que ele tem para a igreja. Então, se policie, se você é líder, tá certo? Não é fazer bobagem não, que você pode fazer muita gente cair. Jesus lhe chamou, lhe deu uma responsabilidade, você tem que cumprir com ela. Não é obrigação não, ou você aceita o chamado ou não. Se é chamado, então Paulo vai dizer assim, é para isso que eu estou enviando ele, para que vocês saibam a nosso respeito. Então Paulo, ele tem a consciência da importância que ele tem para a igreja em Éfeso. E aí, para todas as igrejas, a palavra chega para nós, tá certo? Estou falando assim porque penso que Paulo estava entendendo dessa importância que ele sabia que tinha para a igreja, e ele manda aí um fiel ministro de Deus para que diga coisa, ele diz a nosso respeito, ou seja, tinha mais gente, tinha mais cristão preso lá, tá certo? Dizer como é que nós estamos aqui, preso em Roma, certamente. Então Paulo, ele tem esse cuidado, porque ele tem esse apreço, porque ele sabe da importância que ele tem para a igreja. Entenda isso. Cristo é soberano na igreja. Mas Paulo, como líder, ele sabe a importância que ele tem, tá certo? Então, você que é líder, não pisa na bola não, tá bom? Você tem importância para a sua congregação, para a sua igreja. Quando eu digo sua, é a que você está sendo pastor. Entenda que a igreja é de Cristo. Se ela não for de Cristo, for só sua, ela vai ser só sua e nada mais. E o texto no versículo 22 vai terminar dizendo assim, e ele console o vosso coração. Claro, né? Se é alguém de confiança, amado, servo de Deus, para consolar o coração, para que os irmãos fossem consolados, fortalecidos.
Paulo está preso e os irmãos sabem disso, e um líder preso, e agora? Os irmãos poderiam ir desvanecer na fé, enfraquecer, desistir por alguma razão. Então, Paulo, ele faz isso de uma forma muito graciosa, ele está dizendo, olha, diante das adversidades, eu estou aqui firme e forte, eu continuo sendo embaixador de Cristo, servo de Deus, crente em Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando, nos dizendo. E ele está dizendo assim, olha, diante das adversidades, eu estou aqui, e não abri mão dessa fé, não. E isso ele vai nos trazer como ensinamento que, independente das circunstâncias, nós precisamos estar firmes aí nessa fé. Tá certo? Podemos até estar aflitos, lisos, preocupados, perturbados, precisando tomar Gardenal. Às vezes tá certo? É porque tem que se acalmar, nem que seja a força. Tá certo? Então, Paulo vai ter essa consciência, ele vai mandar Tíquico para que console o coração dos irmãos. Olha, em meio às adversidades, nós precisamos, no meio das circunstâncias, seja ela quais forem, nós precisamos manter essa firmeza, essa fé, essa confiança, essa segurança. Então, Paulo, na sua doxologia, está aí enviando a carta através de um mensageiro amado, fiel, servo de Deus. Isso é importante a gente perceber isso, tá certo? Então, isso fortalece a fé do cristão, tá certo? Porque eu vou destacar, eu já fiz 5 mais 5, 10 vídeos sobre o cristianismo progressista no final do ano passado, novembro, dezembro, tá certo? Sobre o cristianismo progressista. Mas eu quero citar aqui, nesse contexto, olhando para essa realidade de Paulo, porque o cristianismo progressista, ele prega o cristianismo da facilidade. Se não tiver cura, não serve. Se não tiver rolar pelo chão, não serve. Se não tiver língua de fogo caindo, não serve. Se não tiver sal grosso, não serve. Se não, vassoura é para bruxa voar, né? Um bocado de... Se não tiver essas coisas, não serve. Então, o cristianismo progressista, ele prega o cristianismo da facilidade. O cristianismo diz assim, dê 100 que amanhã você tem 200. Com Jesus não é assim não, irmão. Nós podemos ter riqueza, já ensinei isso também. Mas eu estou aqui citando isso porque é interessante, porque Paulo está preso. E ele manda um servo de Deus de confiança para dizer assim, olha, continue firme, porque essa é a verdade do Evangelho. Amém? Mas é uma reflexão breve aqui, entender isso através do líder. Se você é um cristão novo, convertido, estiver ouvindo essa fé, se o seu pastor estiver passando a dificuldade, continue firme na fé, a dificuldade nós enfrentamos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, tá certo? Tem uma aflição que é comum para todo mundo, mas tem uma aflição que é específica para crente, tá certo? E essa é no espírito, é na alma, a gente precisa estar fortalecido. Porque o corpo vai virar pó e cinza, tá bom? Eu estou falando assim muito, mas é porque eu acho isso muito interessante, mas estou aqui me reportando ao cristianismo progressista, porque ele prega o evangelho da facilidade, tá certo? Só pensa em vitória. Claro que vitória é bom. Eu tenho tantas vitórias aqui que louva a Deus. Vitória financeira, só pensa nisso, quer dizer, é bom, claro que é bom. Se eu não tivesse dinheiro, eu não tinha nem aqui esse negócio para gravar para vocês, certo? Então isso é importante, mas não é o mais importante, tá certo? Porque o cristianismo progressista nega a fé salvadora. Ele diz que no final vai dar certo. Vai dar certo mesmo, uns para lá, uns para a direita, outros para a esquerda. Amém, amados? Estamos aqui terminando o livro de Efésios, só falta o versículo 23 e 24, eu estou trazendo aqui essas informações para você hoje. Eu quero terminar hoje citando Marcos capítulo 8, versículo 36, que Jesus disse assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que pode dar o homem em troca da sua alma? Ganhar o mundo inteiro, né? E perder a alma. Ou sim, e o que pode dar o homem? Ou seja, todo o ouro do mundo não paga o preço da sua alma. Sua alma é preciosa para Deus. O preço pago foi o sangue de Jesus, tá certo? E a chicotada que ele levou, os pregos e tal, tudo isso. Amém, querido? Uma reflexão breve aqui para nós. Paulo está nos ensinando que, mesmo diante das circunstâncias, um cristão, um servo de Deus, não abre mão da sua fé. Amém?
Paulo está nos ensinando isso. Deus te abençoe. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, a tua vida em nome de Jesus. Amém.